de muitas pessoas nesta manhã, amém? Você crê nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Se você abriu a palavra comigo em Mateus 3, amém? A partir do versículo 1 eu vou ler até o 6. Fique de pé, aqueles que estão sentados, reverência à palavra do Senhor. Diz assim, 3, Mateus diz: aqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Desde lá, Isaías tinha profetizado já: a voz que clama no deserto, prepara um caminho para o Senhor, faça a vereda reta para ele. O 4 diz: as roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. O 5, e a ele vinha gente da Jerusalém, de toda a Judeia e toda a região de redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Diz comigo, rio Jordão. Pai, nesta manhã eu te agradeço por esta manhã, Deus. Obrigado por essa palavra que foi lida. Pai, fala conosco, agora o Senhor falou comigo essa semana com essa palavra. Deus, eu sei que o grupo de oração estava aqui orando, e qual eu também estava orando na minha casa. Deus, uma semana corrida, mas o Senhor nos deu a palavra para ministrar para o teu povo. Deus, eu creio que essa semana e esse dia vai ser marcado nessa história. Esta cena vai ser igual a outra, porque o Senhor renova a todos os domingos. Pai, em nome de Jesus, ao tomar desse cálice, ao tomar desse pão, Pai, eu quero que vida seja transformada, enfermidade seja curada, pessoas sejam transformadas, e essa palavra que veio ao meu coração, Pai, que eu entrego para a tua igreja, na tua casa, para o teu povo, em nome de Jesus, que me diminui a mim e cresça a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Amém. Pode sentar dando glória a Deus. Eu quero falar com você sobre esse homem chamado João. O João Batista era um homem que pregava no deserto. Eu sei que você veio nessa manhã para ouvir uma palavra, para ouvir o louvor, para talvez pessoas não sabem nem que hoje ia servir a Santa Ceia, mas a Bíblia diz que quando a ceia está posta, é porque algo vai acontecer. O que vai acontecer, pastor? Vai acontecer um momento, nós vamos relembrar da morte de Jesus. Quando ele foi na cruz, ele disse: olha, o meu corpo, o pão representa o corpo, e o vinho representa o sangue nele dessa manhã. E quando eu fui para essa mensagem, irmãos, eu confesso para vocês, que esses dias têm passado muitas lutas, muitas coisas acontecendo, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio que está nesta manhã para te renovar suas forças. Eu creio que nesta manhã, ao tomar desse cálice, ao tomar desse pão, você vai ser renovado pelo Espírito Santo. Você crê nessa manhã? E quando eu comecei a buscar um pouco da palavra de João, esse homem que pregava o evangelho, esse homem que buscava de Deus, e a Bíblia disse no final, depois no 5, ele fala que ele foi morto. Todos sabem como esse homem morreu? Todos que estão nessa manhã aqui sabem como João Batista morreu? João Batista morreu decapitado. A filha, eu creio que de Herodes, não é isso? Dançou para ele. E ao dançar uma dança bonita, tinha uma festa naquele tempo. Se você for lá no 5, você vai ver essa história, não precisa de você ler. A Bíblia disse que esse homem era um homem tão poderoso e pregava tanta palavra com tanta eficácia e tanta vontade de ver as pessoas sendo renovadas pelo Espírito Santo, que ele começou a fazer um fuzuê naquela cidade. Mas aquele homem era tão ruim que ele disse: olha, eu quero fazer uma festa, e nessa festa a minha filha vai dançar para mim. E a Bíblia disse que foi uma festa boa, preparou o banquete, tudo bonito, e chamou a filha dele para dançar. E quando ela terminou de dançar, a dança foi tão bonita, os governadores, os prefeitos, os vereadores, as pessoas que estavam naquela festa, disse: nossa, não há ninguém que dança como a filha desse homem. E ele disse para ela: filha, o que é que você quer de presente nessa noite ou nessa manhã? Não sei que hora que foi a festa. Mas ela vira e disse para ele: olha, eu quero a cabeça de João Batista na bandeja nesta festa. Por que eu quero pregar sobre João Batista hoje, nessa manhã? Porque João Batista era um homem que tinha coragem de falar a verdade. João Batista não tinha medo de morrer pelo nome de Jesus. João Batista, ele começou a pregar o evangelho e dizer: olha, arrependa vocês que têm pecado, arrependa vocês que estão no caminho errado, volta para a presença do Senhor. E a Bíblia diz que começou a fazer muita confusão naquela cidade, porque quando ele pregava, as pessoas se arrependiam. E eu quero pregar hoje sobre esse rio, entrar sobre esse rio nesta manhã. Aí ele convidava as pessoas para entrar no rio. Eu achava interessante, porque ele convidava as pessoas vinham até o rio, e as pessoas chegavam e olhavam aquele rio bonito, maravilhoso, aquela água azul. E a Bíblia diz que cada um olhava e dizia: olha, para mim entrar nesse rio eu vou ter que deixar algo. E para mim deixar algo não é fácil. Para deixar o pecado, para deixar as coisas ruins na nossa vida não é fácil. E começou aquele fuzuê sobre a cidade, e eles começaram a dizer: olha, a filha disse: eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. O que eu acho interessante é que a Bíblia, ela conta várias passagens que parece que quando corta a cabeça daquele homem, entrega na bandeja, está parecendo que está o final da história de Jesus.
É aí que começa tudo de Jesus. Lembra quando Jesus foi para o monte para ser crucificado por mim e por você nessa manhã? Satanás estava lá do lado olhando e disse: agora eu acabei com o Todo-Poderoso. Ele não sabia que estava começando a vitória na nossa vida. Ele não sabia que a morte, ao chegar lá em cima, ela não ia deter o próprio Jesus. Ele sabia que, talvez ele sabia, porque Satanás, se você não sabe, ele é um dos mais homens que louvam o Senhor. A Bíblia diz que ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse como ninguém. A Bíblia diz que Satanás, ele conhece o antes e o depois, quando ele subiu lá em cima, que tentou ser igual a Deus. Deus disse: esse homem vai me atrapalhar, esse anjo de luz que diz ser luz, ele vai acabar comigo, porque Deus olhou para ele e ele começou a querer ser igual a Deus. E a Bíblia diz que jogou ele na terra. Você sabe da história, não é essa mensagem que eu quero pregar nessa manhã, mas Satanás veio para acabar com o povo. João 10:10 diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, amém? Mas nessa manhã eu quero falar um pouco sobre João Batista, um homem reto, um homem justo, que queria pregar a palavra, um homem que chegava e começava a pregar a palavra, e alimentava de mel, você sabe, ele comia os gafanhotos, ele andava com pelo. Irmão, e nesta manhã eu tenho muito motivo para glorificar o nome do Senhor, porque eu estou vivo nesta manhã. Eu tenho motivo de sobra para glorificar o nome do Senhor, porque eu e minha família servimos a Deus. Eu tenho motivo de sobra para agradecer a Deus que você está vivo nessa manhã. Eu começo a olhar para as notícias, eu começo a ver para a televisão, família sendo destruída. Nós recebemos uma notícia essa semana que Satanás derrubou mais uma família ali no New Jersey. E ele fica feliz quando ele derruba a família, sabe? Porque quando separa o marido e a esposa, acaba-se os filhos, acaba-se o princípio, acaba-se o respeito. Uma pessoa que é casada, que tem família, quando ele entra num lugar, ele entra com autoridade. Se Satanás tenta e ele acaba com o casamento, a pessoa perde a autoridade de falar. Mas eu quero dizer para Satanás que ele está perdendo, porque a família não vai separar dessa igreja. Ele não vai atacar família nenhuma, porque nós estamos orando de joelho por esta casa e por esta igreja. Mas João Batista começou a pregar no deserto e dizer: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia disse aqui, a palavra disse que vinha pessoas de todos os lados. O que eu achei interessante, que via homens, doutores da lei, evangelistas, pastores, mestres. Ele via pessoas que tomavam conta de igreja, vinha pessoas, liderança forte. E ele começou a dizer: olha, arrependam, porque é chegado a hora do reino, e o Senhor está para vir, e vai acontecer isso. Aquele que entrar no Rio Jordão e ser batizado e arrepender dos seus pecados, esse será salvo. Mas eu vejo nos dias de hoje, irmãos, que as vidas não estão querendo nada com o Senhor Jesus. Eu vejo nesse dia de hoje que as pessoas, nós convidamos as pessoas, nós pregamos a palavra. Você está falando com uma pessoa que está há 9 anos pregando na rua, que está ouvindo: não quero Jesus, eu não quero essa vida é muito, e essa família que separou, nós pregamos para ela, ganhamos para Jesus, firmou. Mas aí veio aquela semente que a Bíblia fala que caiu em pedras e o sol queimou. A outra diz que ela caiu no meio de areias, e areia significa que ele ouviu palavras maus, e essa pessoa deixou o coração dela entrar palavras ao contrário, e começou a se afastar de Deus. Eu tenho a palavra para você nessa manhã: todos que afastam de Deus, o caminho dele só vira treva e pedregulho na frente dele. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Às vezes eu vou pregar e no final eu faço apelo mesmo, porque o apelo, ele significa o seguinte: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero renovar com Jesus. Nós precisamos de renovar com Ele todo dia. João Batista começou a pregar e dizer: aquele que entrar no rio e arrepender, aquele vai ser salvo, aquele está na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que nos dias começou a espalhar, e a Bíblia diz que João começou a chamar as pessoas, e os líderes chegavam naquela água e diziam: se eu entrar, eu vou ter que deixar o pecado, se eu entrar, eu vou ter que deixar a mentira, se eu entrar, eu vou ter que deixar a prostituição. Irmão, naquele tempo também tinha pessoas que não acreditavam, tinha pessoas que pecavam, tinha pessoas que faziam coisas mal, mas João Batista estava ali para dizer: arrependam e entra nesta água e será batizado e será salvo. O que eu quero dizer nessa manhã, que nós não temos, irmãos, aquele hábito. Nós já vimos do Brasil com muitas coisas erradas na cabeça. E esse país tem ensinado pessoas, eu falava nessa semana, esse país tem ensinado pessoas a andar reto. Casal que chegou do Brasil agora, estão: uau, nossa, não tem cadeado nas portas, as casas, os carros ficam por lá de fora. Eu comentava com eles agora, aqui é assim, aqui funciona. Mas nós temos que aprender a dizer o seguinte: que nós temos que respeitar as autoridades da terra. Eu preciso de respeitar a cidade que eu estou, o país que eu estou. Mas João Batista começou a pregar e dizer: arrependam, porque amanhã pode ser tarde demais. E a Bíblia diz que aqueles homens chegavam perante o rio, e alguns entravam e era batizado, e era renovado.
Que nessa manhã nós podemos entrar nesse mar que se chama Jesus, entregar nossa vida e dizer: Senhor, eu dependo da tua presença. Irmãos, você vê a gente pregar e parece tão fácil. Eu também pensava que era fácil. Quando eu aceitei Jesus há 9 anos ali no Jazz, eu vi as pessoas pregar, eu achava tão gostoso. Que maravilha, é fácil, eu quero isso, eu quero essa unção, eu quero pregar, eu quero ser pastor, eu quero ser líder. Mas eu não sabia que quando eu pegasse no cajado, eu não sabia que era tão fácil e tão difícil lutar com o nome de Jesus. Eu não sabia que pregar, vir aqui na frente, é só uma mensagem, porque a palavra que eu falar na frente, ela pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Conheci um casal esse tempo agora, e dei um conselho, só um conselho para ele. Mas você pensa que eu dei um conselho, cheguei: olha, Agrimaldo, não faz isso, meu filho, não faz aquilo. Não, eu orei uma semana para falar com aquela pessoa. Quando eu falei com aquele casal, a vida deles mudou avesso, por causa de um conselho meu. Irmãos, é muito sério quando você sobe a pregar a palavra e falar de algo. Por isso que nós somos evangélicos, nós somos pessoas de Deus. Abra a boca para falar coisas boas, porque uma palavra pode matar. Sabia que um olhar de você para uma pessoa mata a pessoa? Não, pastor, mata nada. Você tem um olhar e você olha para aquela pessoa, a pessoa já sabe o olhar que você está olhando para ela. Se é de desprezo, se é tipo assim: olha, você está olhando para mim e eu estou imaginando você está dizendo para mim o seguinte: que se eu estivesse no seu lugar, eu fazia melhor do que você. Mas nesta manhã, João Batista convidava a igreja, aquele povo, para entrar no Rio Jordão, para deixar essas coisas. Tem coisa, irmão, que eu tenho que tirar de cima de mim. Eu comecei a entender que uma palavra que eu falava para as pessoas, ela vai mudar a história da pessoa. Nós pregamos ali no Jazz por muitos anos, ali naquela Ferry Street. Uma pessoa me chamou a atenção naquele dia, quando eu disse para ele: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele disse: não me ama, eu não quero nada com Jesus. Eu disse: ele te ama. E ele estava bêbado naquele dia. Aí eu encontrei com um pastor, um casal de outra igreja. Eu disse: encontrei pessoas ali agora no semáforo. E eu preguei para ele, falei de Jesus. Ele disse: eu aposto que ele estava bêbado. Eu disse: estava assim. E comecei a falar do amor daquele rapaz. Hoje é um dos maiores homens lá no New Jersey. Ouviu a palavra e ela entrou, e ele deixou o pecado, e hoje é um pregador da palavra de Deus. Você crê, irmão, que Deus pode mudar nessa manhã? Eu sempre prego, comento com a pastora Glenda, que a ministração é muito séria, e talvez eu não possa nem estar aqui amanhã. Se Deus o queira que eu tivesse, ele falar que não estou, eu não vou estar aqui amanhã de manhã, para você ver meu rosto. Mas nessa manhã, o Senhor convida nós para entrar nesse rio chamado Jordão. E a Bíblia disse que ele começou a chamar as pessoas, e vinham pessoas de todas as aldeias. Começou algumas palavras dizendo: tem um homem aí pregando a palavra do Senhor, dizendo que se entrar naquele rio vai ser transformado. Irmãos, não é o rio que transformou, não é a água que orou. Se você pega uma garrafa de água, e nós temos muito de falar das outras igrejas, se eu coloco essa água aqui, eu começo a orar e abençoar essa água, e se você tiver fé e levar essa água e dar para aquela pessoa, ela vai ser mudada, ela vai ser transformada, e ela vai ser, a enfermidade vai ser cair por terra. Porque Jesus disse para aquele centurião: a sua fé, Jesus, eu não tenho como você elencar agora, mas o meu servo está mal, ele está morrendo, ele está quase morto. Jesus disse: a sua fé, leva a palavra para ele, ele vai ser curado. Ele somente levou a palavra. Paulo, o lenço de Paulo, irmãos, ele curava, ele mandava o lenço, encostava o lenço, ele curava. Não é que está no lenço, é que está em Jesus. Ele representava ali aquele rio, o próprio Jesus. E nós pregamos aqui na quarta-feira. Quem lembra da mensagem na quarta-feira? Estava chovendo na quarta-feira, tinha poucas pessoas, mas que culto gostoso. Quem lembra do tema da mensagem de quarta-feira? Quem lembra? Deus veio para renovar a sua vida. Ele veio para nessa manhã para transformar a sua vida. Muitas vezes eu olho para a palavra de Deus e começo a ler na minha casa, mas a minha família. E é interessante que o Levi, o meu pequenininho de 2 aninhos, esse dia foi de Pedro, esses dias o Joninho, o Levi pegou, você vai ver aí, 2 aninhos, ele pegou aquele negócio de boliche, que joga boliche, que cai o negócio no chão, não sei como é que chama aquele negócio, e ele afastou o lixo, e ele começou a pregar em cima do latão de lixo. A pastora olhou e não entendeu nada: amor, não estou entendendo nada que ele está fazendo, o moço está pregando. Ele girava, ele falava, ele punha a mão assim, ele pregava. 2 aninhos só, irmãos. Ele prega atrás do tambor de lixo.
Irmão, se eu ensinar o caminho para eles, quando ele ouvir essa palavra de entrar no Rio Jordão, ele vai entrar e vai ser transformado. Eu preciso essa manhã dizer para você, nós temos que decidir entrar nesse rio chamado Jordão. Aqui ele representava o próprio Deus. João comia talvez aquele gafanhoto, talvez ele tomava do mel, ele andava com aquela roupa que as pessoas não agradavam, mas ele tinha uma coisa, ele tinha Jesus na vida dele. Ele sabia que se ele morresse com Jesus. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, e se você morrer hoje? E se alguém entrar na escola agora, se alguém entrar nessa igreja agora, e nós temos vindo falar tanto de morte, de pessoas que entram e matam, a pergunta é, nós estamos prontos para entrar no reino do céu? Nós estamos prontos essa manhã, se alguém entrar aqui, não pastor, misericórdia, Jesus não vai deixar entrar alguém, e se ele permitir que entra, para provar para o povo dele? Me perguntaram esse dia, pastor Branco, eu não entendo, o que foi, meu filho, que você não entende? Fala para mim, por que tem tantas igrejas? Ai pastor, é uma daqui, é outra de lá, é uma cheia, é uma vazia. Eu disse para ele, vai na Bíblia que ela vai te explicar para você. Jesus disse, eu vou deixar várias, para que no meio delas, eu tire o meu povo escolhido. Porque se fosse todo mundo junto, um bonzinho, ai que bonitinho a igreja, uma igreja mundial. Por que Jesus morreu na cruz? Se todo mundo é bonzinho. Vou misturar esse negócio todo, a Bíblia diz que ele misturou tudo e disse, ó, eu vou pôr todas juntas. E no meio de todo mundo, vai ter que sair o meu povo que eu vou escolher. Que para entrar no reino do céu, irmãos, nós vamos ter que amar, nós vamos ter que perdoar. A Bíblia diz que para entrar no reino do céu, tem que ser como uma criança. E muitas vezes eu olho o Levi na minha casa, eu olho o Joninhas, eu chinelo eles, corto no couro, não bato muito, porque se chegar na escola marcado, a carta chega, a polícia encosta. Mas eu bato com roupa, porque aí a marca não fica, mas chora. Bato, ó, desça a lenha, porque, mas pastor, você é bonzinho. Não, irmão, tem que corrigir, talvez tem que ser na vara. Chinelo não adianta mais. Ele fala, não dói. Aí peguei a vara de marmelo, essa varinha aí, ser bonitinha. Não, papai, essa dói. Você acaba de bater nele, passa 2, 3, 5 minutos, ele vem, papai, eu te amo. Eu pensei, eu acabei de bater em mim agora. Eu acabei de bater na guarda e dizer que me ama. É esse amor que Deus quer que nós tenhamos esta manhã. Amar as pessoas, cuidar das pessoas, olhar para as pessoas com olho de misericórdia. E uma coisa que eu achei engraçada aqui, que o pecado não combina com esse Rio Jordão. Todos que tinham pecado, eu tive de deixar. E essa semana passada eu recebi um link. Alguém mandou para mim um link errado. Mandou errado, porque mandava um pastor um link de pornografia, está mandando errado. Clicou errado, cuidado com o que está clicando. Quem já mandou algumas mensagens para alguém, quando você clicou enter, ai, não era para ter ido. Aí você tenta voltar, mas não tem jeito mais. Eu recebi um link. Confesso eu que eu fiquei triste com esse link que eu recebi, porque eu sabia do que se tratava o pecado. Irmão, pastor, trabalhamos por 3 anos com casais. Nós não entendemos de casais, irmãos. Eu não olho para você que é casado e falo, nossa, tem problema não. Mas nós trabalhamos 3 anos com casais. E quando eu cheguei aqui no estado de Boston, esse líder me ligou e disse, olha, aconselho a não olhar para esse filme, para esse link, para essa pornografia que está passando, porque é pecado. É um filme, irmão, que aquele que vê ele, aquele que assistir ele, irmão, você tem que ajoelhar mesmo e pedir perdão, porque é pecado do começo ao fim. A história, e a segunda coisa que eu quero falar para vocês, é que tem muitos evangélicos vendo esse filme. Eu podia falar o nome dele aqui, mas se eu falar, vocês vão ficar curiosos. Mas se você viu ele, se você olhou para ele, Jesus quer nessa manhã que nós entramos no rio dele hoje e limpamos todos os nossos pecados. Eu sou um que vou entrar no rio, eu tenho pecado. E a gente começa a pregar a palavra de Deus nesses últimos dias, e o triste é que as pessoas não querem nada com Jesus. Glória a Deus que você está aqui nessa manhã ouvindo a palavra. Glória a Deus que a pastora abençoou e orou as crianças que estão ali embaixo. Quantas crianças ontem que saíram para as ruas vestidas de demônio. Quantas pessoas ontem, quantas crianças que foi morta ontem nos Estados Unidos. Se você vai olhar hoje na manchete, você vai ver quantas pessoas que morreram por causa desse Halloween. Então nós viemos nessa manhã para glorificar o nome dele. Eu vim dizer para você nessa manhã que o que você fez ontem não importa para Deus. O importa é que você levantou vivo nessa manhã. Se eu levantei vivo, eu tenho a oportunidade de ajoelhar meus pés no Senhor. Eu preciso, irmão, entender que Jesus é a minha razão de eu viver. Eu preciso entender que Deus, Ele é a razão da minha família. Eu preciso entender que João Batista, ele veio dizendo, arrependa agora, porque amanhã pode ser tarde demais. João não brincava de ser crente, João não brincava de qualquer maneira, ele pregava a verdade. Irmãos, e meu irmão disse para mim uma vez lá em Campinas, e nunca mais eu esqueci daquilo, ele era da Assembleia de Deus. Ele disse, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, a verdade dói.
Irmãos, e como a verdade dói, né? Como dói a verdade? Alguém chegar para você e dizer, olha, é assim, 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 assado. Ninguém aceita. Sabe por que hoje estou pregando para você aqui em Boston? E hoje nós somos pastor, co-pastor do pastor Carlos, junto com os pastores? É porque eu aceitei ouvir. Eu liguei para o meu pastor esse dia, semana passada, ele disse, pastor, tudo bem, tudo. Ele vai mudar também o culto para de manhã. Eu lutei muitos anos lá e fiz um culto por mês, mas agora decidiu mudar tudo para de manhã. E eu passei pelas agendas que nós estamos pregando aqui na cidade, na região de Boston. Ele disse, até eu não acreditava em você. Eu lembro da sua primeira mensagem. Eu fui um que falei, não vai dar nada. Mas é isso que eu amo Jesus, é quando não dá nada. Ele pega que não dá e fala, vai dar. Porque aquele que está comigo, eu faço dar. Ele foi um que diz, não, muda o rumo da história. Primeira vez que eu preguei em Nova York. Em Nova York, irmãos. Eu ouvi a pregação esse dia, eu queria correr. Mas Jesus me tirou, irmão, do Gonzaga, da cidade que ninguém dava nada por mim. E muitas vezes, sabe por que eu não pergunto porque a pessoa chegou lá naquele lugar? Porque eu sei que Deus que colocou. Um dia alguém olhou para mim e disse, vai dar certo. Você vai vencer, você vai chegar no final, você vai casar com a esposa mais bonita do mundo, você vai ter os filhos mais bonitos do mundo. E eu acreditei que aconteceu, o milagre aconteceu na minha vida. Irmão, se eu fosse olhar por mim, pela minha vida, eu estava enfuado no pecado, eu estava morto, eu estava preso como aquela equipe que foi presa ali no Jazz. Eles me convidaram para fazer parte daquele roubo, me convidaram para fazer parte daquela ladruagem, me chamaram para fazer parte de levar mulheres para o Google, para ganhar $2.000 por semana. Eu disse não do começo ao fim, por eu ter dito não. Eu estou pregando essa manhã para você, diz não para o pecado, diz não para as coisas ruins que vêm sobre a sua vida, porque Deus te levanta, Deus te exalta. Recém chegado nos Estados Unidos, alguém disse para mim, olha filho, aqui ó, é $2.000 que você vai ganhar para transportar a mulher de Google. Eu disse não, porque Jesus olhou para mim lá no Gonzaga e disse, esse vai fazer diferença lá naquele país. Eu entendi que eu tinha de entrar no Rio Jordão. Quem era João Batista? Um homem reto, um homem justo, um homem que falava a verdade. Pecado não combina com Jesus. O que eu tenho visto, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado. Nessa manhã vai ser, irmão, servir a Santa Ceia. Tem pessoas que vêem a mesa da Santa Ceia, ele corre. Ele acha que a Santa Ceia é tão santa, que não pode tocar no vinho. Ele acha que a Santa Ceia é tão santa, que não pode tocar no pão. Eu quero dizer para você essa manhã, se você entrar no Rio Jordão nesta manhã e pedir perdão, irmão, quem não tem pecado, talvez diga a primeira pedra, eu sou um pecador. Eu sou pastor, irmão, eu tenho que vigiar todo dia, toda hora. E muito mais, nós estamos na frente de um trabalho como esse. Encontrei pessoas esses dias ali na cidade. Fomos pregar ali em Brockton. Pastor, o senhor, auxiliar do pastor Cairo, você não tem ideia de quem está auxiliando. Eu disse, você não tem ideia de quem eu estou auxiliando, mas eu tenho ideia de quem mandou auxiliar. Eu não tenho ideia do lado que eu estou, mas eu tenho ideia de quem mandou eu vir ficar do lado dele. Foi o próprio Deus. Pastor, mas sua esposa está privilegiada demais. Eu disse, é Jesus que coloca. Como está nessa manhã pregando para vocês, é porque Deus colocou eu nesse lugar pregar nessa manhã. Um dia eu confiei na palavra, irmãos. Um dia eu confiei nesse Rio Jordão, e Deus transformou a minha vida. Para de ficar te perguntando por que está acontecendo isso comigo. Pastor, minha vida vai mal, meu casamento vai mal, meus filhos vai mal. Entra no Rio Jordão agora. Irmãos, o dinheiro, a fama, a riqueza, não vai te levar em lugar nenhum. Quantas pessoas têm tudo, mas não tem Jesus. Uma coisa eu falo para você, na minha casa e na sua casa, não se compra paz, não se compra amor. Você só encontra aqui, nessas quatro paredes, você vai adorar o Senhor. Você buscando aqui, você coloca dentro da sua casa, coloca no seu trabalho. Tem umas pessoas que trabalham comigo que estão aqui. Irmãos, eu luto todo dia para me entrar nesse Rio Jordão, na minha casa, na igreja e no trabalho. Tem pessoas que têm medo disso aqui. É esse que João Batista convidou para vir aqui. Eu começo a olhar as televisões, eu começo a olhar as famílias sendo destruídas. E você que vem nessa manhã para adorar o nome dele. Vamos fazer uma análise aqui, irmão, rápido. Imagina nós sem Jesus. Imagina você levantar de manhã e trabalhar e não ter uma igreja para você ir buscar a Deus, alimentar a palavra. O que eu amo essa igreja, que é uma igreja que busca e prega a palavra de Deus. A palavra está sendo pregada. Preste atenção,
Cada pastor prega de uma maneira, cada pastor prega de um jeito. Eu tenho esse jeito meio doido de pregar. O pastor tem um jeito diferente, o outro pastor tem um jeito diferente. Mas eu quero dizer para você, o que está em Gênesis e Apocalipse, se eu começar a entender o que está aqui, eu vou ser salvo. Eu não posso olhar para a aparência, eu tenho que olhar porque está sendo pregada a palavra de Deus. Eu começo a ver as pessoas ministrar, pregar a palavra, para mim é uma grande maravilha, porque eu começo a alimentar, e eu pego isso, levo para minha casa, eu levando para minha casa, irmãos, pode cair tempestade, mas aí eu e minha casa estamos firmados na rocha que chama Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, você e sua casa servem ao Senhor. Aí eu começo a entender uma coisa mais interessante. A pergunta esta manhã, eu quero ler uma passagem que está aqui. Eu achei ela para você ler. Não sei se você abrir. Está em Mateus 5. Se você quiser abrir, pode, mas eu já vou aqui já terminar. Eu queria ler só essa passagem com você para terminar nesta manhã. Abra comigo em Mateus 5. Olha o que ele fala. Ganhou a Bíblia de presente, bonito, viu? Não é fácil pastor desse tudo. Já está nova, a folha está colada. Pensa na Bíblia, está tudo colado as folhas. Olha quem fala Mateus 5. Bem, vendo a multidão, Jesus subiu aos montes e se assentou com seu discípulo no próximo deles. E ele começou a ensiná-lo dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os homens que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores, pois a causa é da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês que, quando por minha causa insultaram e perseguiram, levantaram todos os tipos de calúnia contra você. Alegre-se, regozije, porque grande é a sua recompensa no céu. Bem-aventurado aquele que entrar no Rio Jordão nessa manhã. Irmãos, eu não estou aqui. Rapaz, tirou até o relógio. Aleluia. Eu não estou aqui para dizer para você quem você é. Mas João Batista convida nós para entrar nessa manhã, nesse Rio Jordão. Eu não sei como é que você entrou nessa manhã. Eu não sei o que você viu nessa manhã. Durante a semana que você ouviu, o que você falou. Mas nessa manhã, eu queria convidar você a entrar no Rio Jordão comigo. Eu, pregador que estou pregando aqui nessa noite, vou entrar nesse Rio Jordão. Pastor, como é para tomar Santa Ceia? Nós vamos participar sim. Muitas vezes Satanás tem colocado o meu no seu coração. Não participa porque é santo demais. Não participe porque você não pode. Diz para ele nessa manhã: eu posso sim naquele que me fortalece. O meu advogado chama Jesus de Nazaré. Tem muitos advogados que tomam conta de causas grandes. Mas nessa manhã tem um advogado nessa manhã que toma conta da sua causa. Eu quero convidar você para entrar no Rio Jordão. Nós vamos colocar aqui um forro no chão. Esse forro vai simbolizar o Rio Jordão nessa manhã. Pastor Branco, o que eu preciso para me entrar nesse rio? Eu preciso de acertar tudo primeiro para me entrar? Não. Você vai entrar do jeito que você está. Pode apagar essa luz de cima aqui para mim. Eu quero fazer uma oração, abençoar cada um nesta manhã. Pastor Branco, por que esse pano sobre o chão? Esse pano, essa rede vai simbolizar o mar. Esse pano